Vocês viram Donald Trump, né? Sobre Jair Bolsonaro. Entre aspas. O Brasil está fazendo uma coisa terrível em seu tratamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso ele escreveu na Truth Social, aquela rede social que só ele e os aloprados da direita usam. Ainda entre aspas, tenho assistido, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de persegui-lo dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto de ter lutado pelo povo. Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, deve estar com um sorriso de um canto ao outro da boca. Aí Steve Bannon, o sujeito que é o cabeça do movimento internacional de direita, deu uma entrevista a Mariana Sanchez, repórter do UOL. Ele está muito aborrecido com isso, o Bannon disse sobre Trump. Entre aspas ainda, acredito que haverá severas sanções financeiras contra Moraes. Há dezenas de pessoas trabalhando nisso, tanto no Executivo quanto no Congresso, e veremos o resultado em algumas semanas. Fecha as aspas de Steve Bannon. Pode ser mesmo que sanções venham contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas deixa eu compartilhar uma impressão minha com vocês. Talvez, o bolsonarismo esteja caminhando para o fim. Vejam, uma afirmação forte dessas não é óbvia. A pesquisa Atlas Intel que saiu ontem diz outra coisa. Diz que se fosse candidato, Jair Bolsonaro seria eleito no segundo turno contra Lula. Bolsonaro teria 48,6% contra 47,8% de Lula. Está apertadíssimo, dentro da margem de erro, mas em essência desenha o mesmo cenário de 2022, né? Aquela eleição que quem ganha, ganha por um fio de cabelo. Segundo a mesma pesquisa, Lula venceria Tarcísio por menos de 1 ponto percentual, venceria Michele por meio ponto, ou seja, essencialmente o mesmo cenário. Lula empata com Bolsonaro, empata com Tarcísio, empata com Michele. Ratinho Júnior, Caiado, Romeu Zema e Eduardo Leite dão para Lula vitórias tranquilas. Quer dizer, é isso. Segundo essa pesquisa, Bolsonaro está firme e forte. Mas o problema é o seguinte: Bolsonaro não vai participar da eleição. Na verdade, é razoável crer que Bolsonaro já vai estar preso por tentativa de golpe de Estado ainda esse ano. Vocês devem lembrar o que aconteceu com Fernando Collor de Mello agora. Foi preso, deu umas desculpas meio esfarrapadas relacionadas à saúde e lhe foi permitida prisão domiciliar. Bem, Bolsonaro tem problemas reais de saúde. A facada fez um estrago grande e certamente lhe custou alguns anos de vida ali na ponta final. Ou seja, quando for preso, deve ir para prisão domiciliar. Mas prisão domiciliar não é Bolsonaro em casa reclamando de tudo. Ele não pode receber visitas sem permissão da justiça, não pode se manifestar pela internet. Bolsonaro vai desaparecer do mapa. Quando o período eleitoral esquentar, Jair Messias Bolsonaro estará calado faz pelo menos 6 meses, possivelmente bem mais. Todo mundo que está jogando xadrez político nesse momento sabe disso. Então isso quer dizer que Jair Bolsonaro acabou? Calma. Vamos precisar levar alguns pontos em consideração. Primeiro, Donald Trump. O quanto Donald Trump pode se envolver com esse tema? O quanto Trump pode bater no bumbo de Bolsonaro? É importante porque Trump é alguém com poder de manter o nome de Bolsonaro vivo. Aí, em segundo, tem Tarcísio, Michele e Eduardo. Quem é o candidato a quê? Em sendo candidato, quem terá que tipo de compromisso com Jair? Aí, em terceiro, vejam bem, da esquerda. Quando o Bolsonaro estiver fora do mapa, a esquerda vai querer usar seu espantalho, mantê-lo vivo para tentar tirar votos de outros candidatos de direita? Porque não se esqueçam de uma coisa: pesquisas eleitorais há 1 ano e meio da eleição tratam essencialmente de recall. Medem quais nomes vão ser lembrados. Isso é útil para saber de que nível um candidato parte para concorrer a uma eleição. É inútil para quem é lembrado e não vai concorrer. Então vem comigo, vamos analisar. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Mas rapidinho só, 2 segundos do outro assunto antes da gente voltar. Nós não estamos conversando sobre Israel e Palestina. Nos dividimos em grupos, cada um do seu lado xingando o outro. Pois é sempre assim nas redes sociais. Usamos palavras fortes, tratamos do outro lado com o que não gostamos, com a pior gente que existe, e às vezes fazemos parecer que esse conflito nasceu no 7 de outubro de 2023, ou então em 1967, ou mesmo em 1948. É muito mais antigo do que isso. Eu tive por 10 dias em Israel em fevereiro desse ano. Conversei com políticos árabes e com políticos judeus, com ativistas árabes, com ativistas judeus, com muita gente nas ruas. Fui do norte ao sul do país. Ao voltar para o Brasil, mergulhei nos livros. O resultado desse trabalho ficou pronto agora. No próximo dia 10 de julho, estreia no streaming do Meio
3 episódios especiais do Ponto de Partida da série. Vai estar lá a história e também a política. No todo, no conjunto, os 3 filmes são um clamor pela paz, uma defesa da solução de 2 estados, um para cada povo. Não há outra solução que não essa. E olha, só para sublinhar, 10 de julho, ou seja, amanhã, quinta-feira. Você quer entender o que acontece naquele canto do mundo, numa versão sem heróis e vilões? Assina o Meio Premium, baixa o nosso app, amanhã na sua televisão, no seu celular, tablet ou computador. E esse é o Ponto de Partida. O que Lula tem a ver com a queixa de Donald Trump? Nada. O presidente brasileiro não tinha que dar qualquer resposta. O judiciário é um poder independente, é ele que vai tomar decisões sobre Bolsonaro, Lula não dá pitaco no assunto. Logo, não é com ele. Não é com ele se Bolsonaro for considerado inocente, não é com ele se Bolsonaro for considerado culpado. Vi muita gente preocupada com o envolvimento de Steve Bannon. Isso não quer dizer muito não, tá? Donald Trump tem uma base grande e em conflito constante. Tem um grupo populista de um lado que o Bannon representa. É a turma pró-tarifas que deseja os Estados Unidos fechados para dentro, sem guerras no exterior. Então, eles estão em oposição constante com os libertários, como Elon Musk, que querem livre comércio, imigrantes qualificados. Há também a turma religiosa ultraconservadora, como há os falcões neoconservadores no Senado e no Departamento de Estado, que tiveram sua grande vitória no ataque ao Irã. Esses grupos às vezes estão em trégua, às vezes estão em conflito entre si, e todos disputam a atenção de Donald Trump. Porque a atenção e Trump são um problema, tá? Ele fica entediado muito rápido, quer mudar de assunto, está sempre em busca de um brinquedo novo. Bannon é meio que um Mussolini moderno, é de extrema direita, está em casa com gente de classe média baixa, classe trabalhadora americana, e estrategicamente pensa como a esquerda internacionalista. Mussolini era assim também. Então Bannon gosta da coisa do movimento internacional da classe trabalhadora reacionária. Ele faz força sim para que Trump lembre de Bolsonaro, e Eduardo Bolsonaro depende imensamente de Bannon para ter os ouvidos de Trump. Só que nem sempre Bannon está forte na Casa Branca. Nesse momento, não está. Há quantos meses o filho 03 está tentando arrancar qualquer coisa de Trump? Pois é. Conseguiu agora, um tweet. Pode conseguir mais? Claro, mas não é certo. E um tweet é uma coisa, sanções internacionais, pressão pública, outra coisa. Por isso que Lula fez mal em responder a Trump. Ignora, melhor coisa. Para Trump não se sentir desafiado, deixa ele esquecer do negócio. Aí a gente vem para o Brasil. Bolsonaro precisa estar no comando de um movimento e reuniu 12 mil pessoas na Avenida Paulista no último domingo. É muito pouco. Gente, vamos deixar uma coisa clara. Política é que nem tubarão. Sente, o cheiro do sangue no mar. E no domingo tinha sangue no mar. Bolsonaro está doente, não pode ficar circulando pelo Brasil, não tem como agitar seu movimento. E está com os dias de liberdade contados. Ele está em seu momento mais fraco desde 2018 e tende a ficar mais fraco com o passar do tempo. Por que nesse momento todos os filhos do ex-presidente estão reclamando de Nicolas Ferreira no PL? Crise de ciúmes? Também. Mas tem um cheiro forte de rei morto, rei posto. Bolsonaro sai do ar, a marca com seu sobrenome se enfraquece, vai ter uma guerra civil dentro da direita, vai ter gente puxando para um lado e vai ter gente puxando para o outro. Nicolas, obviamente, é um potencial herdeiro. E todo mundo em Brasília já percebeu. Então quem é que pode manter o movimento bolsonarista vivo? Bem, por paradoxal que pareça, a esquerda. Se a esquerda for para a campanha presidencial dizendo que todo mundo é Bolsonaro, não é só que a estratégia é ruim. O eleitor que vai fazer o julgamento dele se um candidato tem jeito de Bolsonaro ou se não tem. A estratégia é tentadora porque anima muito, mas muito a militância da esquerda, principalmente nas redes sociais. Mas não traz eleitor novo. Além disso, faz outra coisa, mantém o bolsonarismo com o discurso de que a direita de verdade é ele, a única oposição possível à esquerda é seu movimento. O melhor para o Brasil hoje é deixar esse pesadelo morrer. Não incita Trump a falar do assunto, não dá ouvidos para a turma berrando no Twitter, deixa a coisa ir embora. Deixa o movimento morrer assim, lentamente, em silêncio, esquecido por todos. A gente merece isso. Olha, vai ser tão bom quando a febre passar e pudermos
todos voltarmos a conviver nos almoços de domingo, jantares de Natal. Vai ser bom quando a desavença política voltar a ser, sabe, só motivo de implicância no churrasco dos amigos. Já foi assim um dia. Pode voltar a ser. Nós não estamos conversando sobre Israel e Palestina. Nos dividimos em grupos, cada um do seu lado, xingando o outro. Pois é sempre assim nas redes sociais. Usamos palavras fortes, tratamos o lado do qual não gostamos com a pior gente que existe. Às vezes fazemos parecer que esse conflito nasceu no 7 de outubro de 2023, ou em 1967, ou mesmo em 1948, e é muito mais antigo do que isso. Eu tive por 10 dias em Israel em fevereiro desse ano. Conversei com políticos árabes e judeus, com ativistas árabes e judeus, com gente nas ruas. Fui do norte ao sul do país. Ao voltar para o Brasil, mergulhei nos livros. O resultado desse trabalho ficou pronto agora. No próximo dia 10 de julho, estreiam no streaming do Meio 3 episódios especiais do Ponto de Partida da série. Tá lá a história e também a política. No todo, no conjunto, os 3 filmes são um clamor pela paz, uma defesa da solução de 2 estados, um para cada povo. Não há outra solução que não essa. Você quer entender o que acontece naquele canto do mundo numa versão sem heróis ou vilões? Assina o Meio Premium, baixa nosso app. No dia 10, na sua televisão, no seu celular, tablet ou computador, vai estar lá.